O prognóstico para 2026 não vai ser nada agradável e também para os próximos anos. Eu chamo disso de algo irreversível. Estudos realizados pela própria ONU e outros órgãos é de um 2026 também muito quente, com muitos episódios de chuva, principalmente aqui na América do Sul, Sudeste Asiático. Cidades destroçadas, cidades destruídas. Quem acha que é o juízo de Deus, o juízo final, o apocalipse, cada um com a sua opinião. E realmente, dentro da ciência, eu posso dizer que os dados não são animadores. Praticamente quase todos os dias eu mostro vídeos bizarros para vocês de eventos incríveis acontecendo pelo mundo, cidades destroçadas, como foi o caso de Ubá, a situação também de Juiz de Fora. Alguns meses atrás, cidades no Paraná foram destruídas por um tornado. Então, eu acho que nem precisa de números, de dados. Eu acho que é algo que a gente está vendo. Porque o Brasil, por exemplo, não é um país típico de tornados de categoria 2 ou categoria 3. No máximo um F0, um F1 e olha lá. Mas os tornados também estão subindo de categoria no solo brasileiro. Senhores, apertem os cintos, compartilhem esse vídeo e bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Previsões apontam início de 2026 com temperaturas acima do normal. A tendência é superar a média global do começo de ano. Padrões de Laninha continuam a afetar chuvas no Pacífico, anomalias oceânicas no Atlântico e no início influenciam o clima mundial. No início de 2026 deverá apresentar temperaturas acima da média em grande parte do hemisfério norte e em regiões tropicais. O alerta dos especialistas indica que os padrões de Laninha continuam a influenciar a precipitação no Oceano Índico, Pacífico, enquanto o Atlântico apresenta anomalias distintas de superfície. A informação foi divulgada pela Organização Meteorológica Mundial, OMM. Fatores oceânicos na estação. Segundo a agência da ONU, mudanças nos gradientes de temperatura do mar podem afetar regimes de chuva em várias regiões do planeta e reforçam que os efeitos do clima oceânico não se limitam às temperaturas. O Pacífico Norte extratropical destacou-se pelo aquecimento, enquanto o Pacífico Equatorial esfriou ligeiramente, característico de uma laninha. Modelos e condições. Modelos globais indicam forte probabilidade de temperaturas da superfície terrestre acima do normal na maior parte do hemisfério norte. Já no hemisfério sul, regiões como o norte da Nova Zelândia e o sul da América do Sul devem apresentar temperaturas acima da média, enquanto a Austrália mostra uma tendência apenas ligeira. As regiões tropicais, incluindo a África Equatorial, também devem enfrentar aumentos significativos de temperaturas com concordância moderada a forte entre os modelos. No Pacífico Equatorial, o aumento das probabilidades de temperaturas próximas do normal indica uma tendência para condições ensoneutras. Chuvas a caminho. A probabilidade reduzidas de chuva foram projetadas para o sul da América do Norte, o nordeste da América do Sul e parte do leste asiático e oeste do Oceano Índico. Em contrapartida, é esperado um aumento da precipitação no Mar das Filipinas,
norte da América do Norte, sul da América Central, noroeste da América do Sul, Caribe, norte da Europa e também norte da Ásia, praticamente metade do planeta, né? Esperando aí chuvas acima da média, acima do padrão, devido aí ao aquecimento dos oceanos. Alguns locais, por exemplo, do Pacífico, estão um pouco mais frias por causa do Laninha, mas logo em seguida o Laninha ele vai terminar e vai dar origem ao El Niño, né? O que eu percebi nesses anos é que o fenômeno El Niño ele está cada vez mais forte, o período de Laninha está ficando mais curto. Porém, quando tem a presença de Laninha, ocorre o que aqui no clima do Brasil? Mais chuva. Percebam isso. Por isso que esse ano também está muito chuvoso, porque a presença de Laninha leva muita chuva para o sudeste brasileiro, região centro-oeste, né, região sul. Quando existe o período quando ocorre o período do El Niño, o que acontece? É o contrário, é seca para nós aqui na região sudeste, seca em parte da região sul do Brasil e muita chuva no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o El Niño ele provoca um bloqueio, não era assim, mas El Niño agora está provocando bloqueios atmosféricos na região central do Brasil e está bloqueando a chuva que para ali no Rio Grande do Sul e não consegue subir, não consegue se deslocar. Isso tem se repetido com mais força em período de El Niño. Laninha não, Laninha tem uma distribuição, claro, com excesso também de chuva em grande parte do Brasil. Repetindo, El Niño, pelo que eu estou acompanhando, estão ocorrendo episódios de bloqueio atmosférico e a chuva toda presa no Rio Grande do Sul. Por isso que ocorreu aquela destruição catastrófica no estado do Rio Grande do Sul, porque é uma quantidade de chuva gigantesca só lá no estado, porque a chuva não consegue ultrapassar a barreira da massa de ar quente e chover por igual em todo o país, tá? Então, dando continuidade, é uma coisa muito séria. Se isso acontecer, vai riscar o Rio Grande do Sul do mapa, porque não vai ter como, né? Coloquem quem mora no Rio Grande do Sul, coloquem nos comentários como é que está a situação no estado, se o estado foi o mesmo depois daquelas chuvas. Coloquem nos comentários. A probabilidades, essa aqui eu já li. Estes padrões destacam a complexa interação entre anomalias oceânicas e atmosféricas na definição do regime climático global. Uma outra informação, de acordo com o Comitê Interministerial para os Recursos do Mar, que gerencia o Programa Ártico Brasileiro, cientistas vinculados a esses programas têm alertado que o que acontece nos polos não fica restrito aos polos. O degelo acelerado tem um efeito cascata que impacta diretamente o clima global e a economia de países como o Brasil. Aqui estão os principais mecanismos de como esse degelo afeta o clima atual. 1. Alteração das correntes marinhas. O derretimento do gelo ártico e antártico despeja grande quantidade de água doce no oceano. Isso altera a salinidade e a densidade da água, o que pode frear as correntes marítimas que distribuem calor pelo planeta. Impacto. Isso pode mudar o regime de chuvas em áreas tropicais, afetando a agricultura brasileira. 2. O efeito albedo, reflexão de calor. O gelo funciona como um espelho gigante que reflete a radiação solar de volta para o espaço. Círculo vicioso. Sem o gelo, o oceano escuro absorve mais calor, o que aumenta a temperatura da água, que por sua vez derrete mais gelo. Esse processo acelera o aquecimento global de forma exponencial. Número 3. Elevação do nível do mar. Diferente do gelo, que já está no mar, os icebergs, ou degelo das geleiras continentais, o gelo sobre a Terra adiciona volume ao oceano. Consequência, erosão costeira e inundações em cidades litorâneas, o que já se observa em diversas partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, né? Mudanças nos padrões de ventos, olha, isso é perigoso, viu? Aí entra a questão de furacões no Brasil. Isso é perigoso, hein? 4. Mudanças no padrões de ventos e frentes frias. A Antártica é o ar-condicionado do mundo. É que eu falo, são dois geradores. Um refrigerador no Ártico, outro refrigerador aqui na Antártida. São dois refrigeradores que o planeta tem, tá? O contraste de temperatura entre o Polo Sul e o Equador
é o que impulsiona muitas frentes frias que sobem para a América do Sul. No Brasil, mudanças nessa dinâmica podem causar períodos de seca extrema ou chuvas torrenciais fora de época, para vocês verem que, né, os efeitos, as pessoas acham que não altera em nada, pelo contrário, é muito importante, tudo está em seu devido lugar. Além de aumentar o nível do mar, mexe com o padrões dos ventos, o cisalhamento dos ventos. Agora, alterando, aquecendo, por exemplo, aquecendo as águas do Atlântico Sul e ocorrer uma mudança no cisalhamento dos ventos, aí pode gerar furacões. São esses dois fatores que impedem de ocorrer furacões aqui no Brasil. São esses dois fatores. A temperatura do Oceano Atlântico, que é inferior, né, a 27 graus Celsius, e também o padrão dos ventos. Se essas duas situações forem violadas, vamos ter furacões e ciclones muito poderosos atingindo o nosso litoral, atingindo a nossa costa. Só que vocês estão vendo que realmente, lamentavelmente, não temos uma notícia animadora. Eu gostaria muito de dar notícias animadoras a respeito disso, mas o clima ele está eliminando muitas pessoas. Não vemos ações, tá? Dados aí são demais, mas não vemos ações por parte aí dos governantes. Vemos COP para cá, COP para lá, mas a gente não está vendo na prática. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo, sinceramente. Eu não estou vendo. E aí o que acontece? As baixas sempre vão servir de números, estatísticas. É que eu digo para vocês. Cidades devastadas são estatísticas. O número de baixas aumentando cada vez mais e mais e mais. Ainda mais aqueles, os desfavorecidos. Aí a carnificina, lamentavelmente. Eu agradeço pela presença e até as próximas informações.